Nesse vídeo eu vou contar a minha história, Agatha, de como eu superei o trauma do bullying e a vida depois do pós-bullying, essa violência que eu sofri na infância e na adolescência, tanto emocional, físico, mental, e os problemas que foram acarretados em mim. Mas hoje eu consegui desenvolver uma técnica para superar, né, e andar para frente, mas consequentemente houve vários traumas durante esse processo. Foi bem sofrido a minha fase de infância para adolescente, e eu quero contar um pouquinho para vocês. E sinceramente eu espero que quem assistir esse vídeo esteja passando por isso, que primeiro assista esse vídeo até o final, ou se você não passou ou nunca passou bullying, mas que você assista e entenda. Às vezes você precisa ajudar alguma pessoa entendendo como que eu sofri, e às vezes é seu filho, sua prima, ou alguém do seu lado, do seu convívio, está sofrendo bullying e não consegue se identificar, ou não consegue se expor, ou não consegue dialogar de fato. É um adolescente, é um jovem fechado, e muitas vezes o que aconteceu com ele é que ele sofreu um processo de bullying, e isso desencadeou outros problemas, né? E talvez através da minha história, acredito que muitos vão entender um pouco, né? Eu precisava de falar isso porque eu vejo cada vez mais jovens sofrendo com isso, principalmente mulheres, meninas, né, que hoje são mulheres, e que muita coisa aconteceu lá atrás e aí foi difícil de identificar, e hoje sofre essa consequência, né, de ter o bullying. Segundo dados do PISA, a cada 10 alunos, um sofre bullying ou pelo menos presenciou alguém passando por bullying, e são vítimas de bullying no Brasil. Isso é algo muito, muito sério. Quando a gente fala do bullying, né, de forma geral, não tem uma palavra definida, é um termo em inglês, mas a gente já sabe que o bullying, de modo geral, são atitudes ameaçadoras, principalmente quando vem de crianças, adolescentes. E esse cenário de violência, né, não deveria acontecer de forma alguma, em lugar nenhum, mas infelizmente, frequentemente acostuma-se a acontecer mais o bullying nas escolas. Essa situação é muito agravante. Existe até uma lei de 2016, que é 13.185, que afirma que o bullying é uma prática constante de violência e intimidação em relação ao sistema, violência física, psicológica e atos de meios de humilhação. A gente vê, por exemplo, uma pessoa muito famosa, a Gigi Arruda, né? Ela passou por bullying, mas também tem várias famosas que chegaram a passar por bullying e contam, ou até algumas youtubers. E como foi difícil para eu hoje aqui nesse canal do YouTube contar para vocês. Acontece que eu era uma criança ali, adolescente, nascida em Santo André, na grande ABC, né? É uma cidade ali um pouquinho famosa. Todo mundo fala, é onde é o Lula. E não foi algo fácil para mim, principalmente por eu ser uma garota negra. Basicamente eu era uma das poucas alunas da escola, praticamente quase única, e eu sofri muito bullying. Eu cresci com pais que são separados, né? Minha mãe e meu pai são separados, e isso primeiro já me causou uma revolta ali constante, né? Porque minha mãe e meu pai, eles são destruturados, né? Então eles não tinham uma boa comunicação comigo, e eu tava naquela fase de crescer. E o meu primeiro lembrança que eu sofri bullying de fato foi quando eu entrei no colégio particular, onde uma criança, né, eu tinha uns 9, 10 anos, ela falou que eu roubei a caneta gel dela. E eu falei assim, mas como assim roubei sua caneta gel? Por que tinha que ser eu? E na época eu não conseguia entender ali que, além do bullying, eu tinha sofrido racismo e eu fui constantemente perseguida. Eu lembro que nessa fase, mais ou menos de 2013,
2004, ela mexia no meu estojo falando, não, mas você pegou minha caneta gel, naquela época do boom da caneta gel, e eu realmente não tinha pegado, mas consequentemente eu tinha uma caneta gel igualzinha dela, e ela falou que eu roubei a caneta gel dela, e eu falei pra ela que eu não roubei, e ela falou assim, não, mas por que porque eu ficava na sala, porque eu já era excluída, né, eu já era a única aluna negra daquele colégio, daquela sala também, e ela sempre vivia me perseguindo, e constantemente, por eu ser negra, por ser boba, por não saber me comunicar, eu me fechava, voltava para casa, ficava triste, e é isso. Passei muitas dificuldades ali, porque eu guardava aquele sentimento e eu não conseguia me comunicar com meus pais, né? Porque já eram separados, já tinham várias discussões, mesmo sendo separados, e eu não conseguia. E esse foi o meu primeiro lembrança. E depois disso, eu comecei a sofrer mais bullying e mais casos racistas. Gente, entenda que se você está sofrendo ou sofreu com isso, procurem ajuda. Converse com seus pais, converse com, se caso for algo ali de autoviolência, converse com a sua escola, com a diretora. Mas eu, na época, não conversei. E eu comecei a sofrer bullying depois que eu saí desse colégio particular e fui para uma escola pública, mais ainda. Aí que foi pior, porque quando eu cheguei na escola, também era a única menina negra da escola, ou quase a única, e eles começaram a mexer falando mal do meu cabelo. Então eu sofri muito, eu lembro, muito difícil, cabelo dos flacos de mendigo, Bob Marley, enfim, vários nomes pejorativos, e começavam a me xingar constantemente à toa. Eu passava e os meninos começavam a me xingar. Ou também tinha aquela moda, né, de que eles davam nota para as meninas. Qual a menina mais bonita da sala? De 0 a 10? Eu sempre era -1 ou 0. E isso foi me causando grandes impactos na minha imagem. Isso foi fazendo eu andar de cabeça baixa e me fechando mais ainda. Hoje eu entendo que foi um processo para eu entender, só que esse bullying acabou virando violência e foi pior aí. Quando eu cheguei nessa fase do bullying, né, já tava começando a ser xingada constantemente, entrava na escola ou no intervalo e me xingavam, falavam mal do meu corpo ou do meu cabelo, principalmente. Eu não era uma pessoa muito magra, nem muito gorda, era média, mas sempre constantemente a perseguição contra o meu cabelo foi algo assim insurreal. Cheguei até a falar com a diretora, com a coordenadora. Elas iam lá, falavam para parar de xingar, mas passava alguns dias, melhorava e nada. Eu entendo que naquela época a gente não tinha tanto conhecimento, mas hoje em dia eu vejo como eles eram maus. Só que parece que piorou. Sim, gente, piorou. Depois chegou um tempo que quando eles começaram a me xingar, eu andava na rua e esses mesmos meninos, né, que eu andava, me xingava na escola, começavam a me xingar no meio da calçada da rua. Então me xingava com esses nomes pejorativos, falando mal da minha aparência, falando mal do meu cabelo, no meio da rua, gente. Isso foi uma violência ali muito agravante, chegando a ficar tão traumatizada que às vezes eu sabia que eles ficavam parados ali no portão próximo da minha casa e eu fazia voltas para não passar ali. Ou tinha uma hora que eu chegava lá perto do portão, eu abaixava a cabeça, entrava correndo e ali foi muito difícil. Hoje eu vejo que realmente isso foi um caso de polícia, eu devia ter denunciado, mas não denunciei. Mas se eu tô contando aqui minha história para vocês, não é para vocês ficarem assim, nossa, coitada, eu sei que realmente eu passei ali por uma violência física grave, mas eu quero que vocês assistam entendam ali o meu vídeo e tentem entender por que eu tô falando isso. Quando chegou essa fase de que eles começaram a me xingar, não bastava, eles começaram a jogar pedras em mim, cuspir
E eu andava e se eu estivesse próximo, eles cuspia, jogava pedra, gritava, ruivava, parecia um cachorro, né? E foi uma questão de muita humilhação, muita humilhação. Não foi algo fácil, assim. Hoje eu olho assim e falo, cara, isso devia ter sido denunciado, devia ter ido pra polícia, mas eu não tinha consciência. E eu falava com minha mãe pouco. E ela falava pra não ligar, falava com a minha tia, ela falava, vai lá e briga, bate, e ninguém conseguia resolver. Mas óbvio que isso não, eu sei que não dependia só deles, né? Era uma questão ali de que eles teriam que mexer com os pais, com os filhos, mas minha família, ela não tinha essa consciência racial, não tinha essa consciência de agressão, de comportamento. E ao longo dessa história aí minha da adolescência para a infância, não sabiam como reagir. E aí, com todo esse processo de humilhação, eu rio assim, mas não foi fácil, com todo esse processo de mudança física, emocional, comportamental, além de ficar muito agressiva, eu comecei a desenvolver um transtorno que a gente chama de transtorno dimórfico corporal, que eles chamam aí abreviado de TDC, que é basicamente eu tinha distorção da minha imagem. Então eu lembro que eu olhava pra mim, né, e eu falava, meu Deus, eu sou ridícula e não vou ter jeito, nenhum menino vai gostar de mim, ninguém vai gostar de mim. E isso foi muito duro, porque eu lembro que eu ficava, além de muito violenta, eu ficava com raiva, brigava com meus pais constantemente, ou eu ficava muito amuada, né, só em casa assistindo TV, ou eu ficava meio que dormindo sonhando como eu ia ficar bonita e como eu poderia desenvolver a minha imagem melhor, como eu poderia ser mais magra, enfim, foi uma questão ali que eu tive muita preocupação ali com a minha condição visual, porque realmente eu era muito zoada. Eu confesso que minha mãe sendo costureira, meu pai sendo cabeleireiro, não era pra eu ter passado por toda essa situação, porque faltava ali. Gente, eu andava ridícula, de fato, hoje em dia eu vejo. Eu andava com camiseta, andava com coque. Eu sempre tive muito cabelo e não sabia arrumar meu cabelo, não sabia me vestir. E eu andava muito feia, de fato, mas mesmo assim nada justifica a pessoa ter essa violência, causar essa violência a uma outra pessoa só porque ela não tem aquele visual ou aquele padrão adequado, porque ninguém merece ser xingado no meio da rua, né, de fato. E esses transtornos fez eu criar insegurança, baixa autoestima, e eu sempre andava com a cabeça baixa, não gostava de tirar foto, não conseguia me comunicar de forma correta, não conseguia falar, e eu tive várias dificuldades. Foi um processo ali da infância para a adolescência muito difícil. Quando eu cheguei aos 16 anos, eu queria me matar várias vezes, queria me jogar da janela, queria me matar, e foi muito difícil conseguir administrar todas essas emoções com essa violência constante. E na escola continuou sempre esse bullying constantemente, de xingamentos. Eu sempre brigava, chega numa hora que quando eu tava já na 9ª série, eu dei um soco na cara de uma menina, porque ela também começou a fazer bullying. As próprias meninas depois começaram a fazer bullying comigo, falando mal da minha aparência, do meu cabelo principalmente. Foi uma questão assim, insurreal. E eu cheguei a dar um soco na cara dela e ela deu um soco na minha cara, porque ela não sabia bater, de uma raiva que eu fiquei tão grande que depois eu fui pra diretoria. Ela sabia disso, né? Porque eu fiquei naquela escola da 5ª série até o 2º ano do ensino médio e nada aconteceu. A diretora, a coordenadora falava e nada acontecia. E sempre eu passava as mesmas violências físicas. Olha, foi muito difícil entender
que eu não era feia ou que eu não era isso, mas procurar isso em mim foi muito difícil. Agora, pra eu dizer aqui pra vocês que se vocês estão passando por isso, não precisa passar por isso. Existe solução e você é linda do jeito que você é. Você é incrível do jeito que você é. E às vezes sim, você talvez precise de melhorar um pouco a imagem. Existem técnicas, né? Existe a consultoria de imagem que a gente faz aqui no nosso trabalho. O meu trabalho hoje é desenvolver a beleza de todo mundo, porque cada um tem uma beleza, cada um tem um traço físico, cada um tem lados bons e lados ruins, mas não quer dizer que seu lado ruim, que você acha que é ruim, você não possa melhorar. Eu acho que essa ditadura do padrão da beleza, essa ditadura da vida, de ai, eu sou negra, preciso ter o cabelo liso, ou eu sou negra, preciso ter o cabelo crespo. Não, eu acho que cada um é feliz do jeito que é. E eu gosto do meu cabelo liso, eu gosto do meu cabelo crespo, mas se você não gosta, não tem problema, você pode mudar, você pode melhorar. Essa é a ideia. Você não precisa ficar presa a isso, a esse sentimento. E isso fez eu desenvolver vários problemas. Acontece que identificar isso agora, adulta, né, foi identificando que eu tinha a baixa autoestima. Um dos gatilhos por causa disso. Do bullying que eu sofri constantemente. Da quinta série até os meus 18 anos, eu sofria bullying constantemente. Violências físicas, verbais, emocionais, e foi um processo ali muito difícil. E minha família não sabia lidar com isso. Minha família, às vezes até a minha própria família fazia bullying comigo sem querer, por exemplo, fazendo aquelas piadinhas, ô baiana, ou você tá acima do peso, ou eu nunca sou o suficiente. Até a minha própria mãe, gente, a minha própria mãe, ela não conseguia me elogiar, ou eu sempre estava imperfeita, ou sempre brigava. Até hoje ainda ela é assim, ela não consegue administrar bem a maternidade, ela não queria ser mãe, então ela teve muita dificuldade para saber administrar essa relação de paternidade em si. Mas como você vai identificar se a pessoa passou por um bullying? Geralmente ela vai ficar muito fechada, ela vai demonstrar agressividade, baixa autoestima, ela não vai conseguir se olhar no espelho ou tirar fotos, ela não vai conseguir se concentrar, vai estar viajando no celular ou na vida e vai evitar a vida social. E foi isso que aconteceu também comigo, foi esses sintomas que foi desenvolvido. E a primeira coisa que eu falo aqui é para vocês pedirem ajuda psicológica. A ajuda psicológica, um psicólogo especializado no bullying vai te ajudar a entender ali as questões emocionais que você foi acarretando durante a sua infância e a sua adolescência, e vai te ajudar a desenvolver uma saúde mental, né, e superar seu medo, essa ansiedade, essas sequelas emocionais que esse bullying de forma geral gerou em você. Depois, aceitar essa experiência. Uma coisa que foi muito importante para mim foi entender e superar aqueles gatilhos, aquelas palavras, aquelas frases, aqueles olhares e aquelas risadas que eu sofria, né, aquelas humilhações, e aceitar que a minha situação realmente foi vivida, e que eu preciso aceitar que aconteceu isso, mas que também já passou, já superei, já cresci, já desenvolvi, já me formei, mas que eu preciso sim entender que foi assim uma questão de mau gosto ali, que sim, pode ser que eu teria aquelas características mais engraçadas, ou realmente eu não sabia me comunicar, não sabia me vestir, mas nada justifica. E entender que realmente o problema é eles, né, porque eles que me ofendiam, mas eles me atacavam naquilo que mais me doía, o que mais me machucava. Então é importante você entender que existem estratégias adequadas para a gente controlar a nossa emoção e a nossa dor, porque se você não controla essa emoção e essa dor,
ela acaba evoluindo, né, em problemas emocionais, em problemas de saúde. E isso foi importante eu entender que isso aconteceu na minha vida, foi um processo ali muito doloroso, mas também me ajudou a amadurecer, a saber lidar com essa situação se acontecer de novo, a saber ensinar outras pessoas que sofreram com bullying e a entender e ter empatia, né? E hoje é por isso que eu trabalho em desenvolver a beleza e a melhor versão, principalmente das mulheres, porque é um dos fatores que eu percebo muito quando eu trabalho com mulheres na imagem é perguntar por que você acha feio isso? Muitas vezes é porque ela sofreu bullying ou sofreu alguma palavra ali lá atrás que ela ficou com aquilo na cabeça e ela criou uma barreira e não quis ali sair da caixinha dela da imagem. Então ela poderia ter talvez se desafiado a pintar o cabelo de loiro, ou talvez, se ela não gosta do corpo, se desafiada a fazer exercícios ou comprar roupas com mais cor ou algo desse jeito para ela melhorar. Mas não, muitas vezes elas ficam amuadas, elas falam, não, é feio, é isso, e eu acho bonito da fulana, mas não acho bonito em mim. Mas você precisa entender o que está acontecendo, como foi sua experiência de vida, como que foi para você essa vida, como que você entendeu, como que você absorveu, porque muitas coisas que a gente tem da nossa imagem vem por causa da nossa carga histórica, da nossa carga familiar, da nossa carga de visão da fase da infância para a adolescência, chegando à fase adulta. E outra coisa é afastar dos pensamentos negativos deixados ali na sequela do bullying. Após toda essa situação de assédio, você ter sido a vítima e você acaba apresentando pensamentos negativos de você mesmo, causando insegurança, gatilhos, medos. Isso recorrente de tudo isso, você acaba achando que você não é capaz, que você não consegue produzir, que você não é suficiente, que você não consegue, ou que você é insignificante. E não, você é incrível. Talvez para você a vida profissional não chegou ali no auge que você queria, mas você tá correndo atrás, a um passo de cada vez. E tá tudo bem se você não chegar naquela posição que você queria agora, mas se você continuar mantendo foco, mantendo as estratégias para chegar ali, você vai conseguir. Mas isso faz com que você também se sabote. Então ajuda, afaste esses sentimentos negativos de você, empodere-se. Deve ficar claro que a gente que é vítima e foi vítima de bullying, a gente tem um valor, a gente é valorosa, cada um tem sua característica física, sua beleza, e isso que é bom, ser diferente. E ao mesmo tempo que você passou por essas situações tão traumáticas, você deve se confiar em si mesmo, ter esforço, ter autoconfiança. Isso pode alcançar em você vários desenvolvimentos, vários mindsets que você mesmo pode conseguir melhorar. E eu proponho que você tente assim, se ver e imaginar tudo isso que você passou igual eu passei. E olha, hoje eu tô aqui sendo uma mulher madura, sendo uma mulher aqui que tá abrindo meu coração para vocês e dizendo que vai passar. Mas procure ajuda, se caso precisar, denuncie, mas não aceite isso. Mas você é linda do jeito que você é e eu tô aqui também para te ajudar se você precisar. E é isso, espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Já curte, compartilha, peço que todas aí consigam entender um pouco da minha história, entender porque eu gosto de trabalhar com a imagem, com a beleza. E deixe seu comentário aqui se vocês passaram por alguma situação dessa, se vocês conseguiram se superar. E é isso, espero vocês pro nosso próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!